Boa noite, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo das terças-feiras aqui da Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco, né? As curas de Jesus. E hoje, nosso 11º encontro, nós vamos estudar a mulher com fluxo de sangue, ou a mulher hemorroísta também, como é conhecido, né? Então sejam todos muito bem-vindos. A Nádia já está aqui comigo, né? Hoje ela está na atividade para ganhar bônus hora dobrado. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe os nossos estudos. Que assim seja. Vou mudar a telinha aqui, que tem o nosso povo da prece, já estão por aqui. Seja bem-vindo, Eduardo. Bem-vindo, Roberto. Boa noite, Carlos. Boa noite, Nádia. Boa noite, Roberto. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Nádia, Eduardo. Boa noite. Todos aqueles que estão participando conosco desse estudo via internet, que possamos ter hoje uma noite bem instrutiva. Que assim seja, né, Roberto? Por falar nisso, sabe que eu acho que eu esqueci de compartilhar lá no grupo do Dom Bosco, gente? Só um pouquinho, que eu acho que eu esqueci eu compartilhei em todos os grupos e faltou um. Vamos jogar aqui, né? Porque daí fica... Ninguém pode dizer que não recebeu. Vamos lá. Muito bem. Agora sim. Então, meus queridos, vamos... Deixa eu ver se deixa eu ajeitar minhas telas aqui. Ah, tá, não, ok. Então, agora não tem nenhuma informação adicional, então vamos para a nossa prece inicial com o nosso querido Guerra. É isso aí. Então, tá bom. Então, meus queridos amigos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos buscar uma atmosfera elevada de fé e esperança. E eu convido aqueles que desejarem para cerrar os seus olhos e mentalizar a imagem de Jesus, o nosso mestre incomparável, elevando os nossos pensamentos e agradecendo desde já a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha e pedindo a ela que, mais uma vez, nos sirva de apoio no estudo que estamos prestes a iniciar. Pedimos humildemente que todas as palavras que ouviremos nessa noite sejam proveitosas a todos nós e a todos os irmãos que aqui se apresentarem e que os ensinos desenvolvidos toquem o coração de todos, que sejamos inundados pela certeza e pela determinação para a prática constante na seara do bem e do amor de Deus. E que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Guerra. Assim seja. Bom, vamos ficar aqui todos juntos, né? A Nádia hoje é a nossa especialista da noite, né? Vamos ver o que ela vai trazer para nós aqui. E eu já quero dar uma boa noite aqui para a família Trevisan, foi os primeiros a chegarem aqui, seja bem-vindo, olha que legal. A turma toda lá, o Magela, a Wanda, a Zilma, a turma está chegando. O primeiro ônibus atrasou um pouco aí por causa do frio. Vamos lá, vou ajeitar as minhas telas. Gente, eu não estou vendo vocês aqui, mas se vocês quiserem interromper, né, como sempre, é só dar um oizinho, ok? O Rogério, a Denise também chegaram, sejam bem-vindos, olha só que legal. A Zilma já falou? Já falei da Zilma também. Boa noite a todos. Muito legal. Gente, essa cura, anotada por Mateus e Marcos, ela é bastante significativa para nós espíritas, pois que ela abrange uma gama de conceitos relacionados às energias transmitidas e recebidas, o poder da vontade, da fé e da crença fervorosa. São itens, né, que a gente sempre comenta dentro dos estudos, das palestras da doutrina espírita, né, gente? Então, hoje vai ter um banquete aqui para nós de energias. E nós vamos também responder aquela pergunta, né, que foi deixada no nosso encontro anterior, lembram? Pergunta dizia assim: se muitos tocavam Jesus naquela ocasião, por que só a mulher fora curada? Lembram disso? Eu deixei ali uma pulguinha atrás da orelha.
né? Então, meus queridos, vamos nos transportar. É importante agora a gente vai fazer uma viagem voltando no tempo, né? Vamos nos transportar para aquela época, tempos em que a mulher era tida como moeda de troca. A força subjugava a sensibilidade. Muitas ficavam restritas aos deveres domésticos e à procriação. Então, a vida, né, feminina na época era muito difícil, né? Alguns até acreditavam que a mulher não tinha alma e coisas desse tipo, né? Isso se propagou, inclusive, na época da Idade Média. E Joaquim Neto, ele nos traz duas anotações. A de Mateus, que é mais sucinta, e a de Marcos, que é um pouquinho mais detalhada. Então, vamos a elas. Então, no nosso livro aqui, nós temos a seguinte anotação. No caminho até a casa de Jairo, outra cura notável teria ocorrido sob a ação do Cristo, segundo as anotações de Mateus, Marcos e de Lucas, né? Olha só, eu esqueci do Lucas. O Lucas também tem uma anotação. Mas ele vai falar mais de Mateus e Marcos hoje. Mateus relata que uma mulher com sangramento havia 12 anos teria se aproximado por trás de Jesus, tocando na barra da sua veste. Pelo que se sabe, ela dizia para si mesma que se somente tocasse a veste dele, se salvaria. De forma sucinta, o evangelista simplesmente diz que Jesus virou-se, vendo a mulher, e disse: "Anima-te, filha, tua fé te salvou." E a partir daquela hora, ela ficou curada. Mas, gente, o que chama mais atenção aqui é Marcos, que ele é um pouquinho mais detalhado. Ele diz assim, ele acrescenta outras informações. Primeiro, escreve que Jesus, ao sair, era acompanhado por uma multidão que o comprimia. Em seguida, declara que a mulher havia gasto tudo o que tinha sob cuidados médicos e que seu estado havia se tornado ainda pior. Ouvindo falar do mestre, recorreu a ele tocando sua veste e ficando curada imediatamente. Depois disso, diz o texto, ele teria reconhecido que havia saído o poder de si mesmo e, voltando-se para a multidão, perguntava: "Quem tocou minhas vestes?" Isso está lá no capítulo 5, versículos 25 a 34. Vem então uma resposta dos discípulos. Muita gente se lembra, né, da resposta dos discípulos. Para Lucas, teria vindo de Pedro, que não sabemos se sugere espanto, indignação ou ironia. Vês que a turba está te comprimindo e dizes: "Quem me tocou?" Aparentemente, o mestre não se incomodou com a resposta e olhava em redor para ver quem o havia tocado. A mulher, assustada, prostrou-se diante dele e revelou a verdade. Consolando-a, disse: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e permanece curada de teu flagelo." Gente, é muito interessante, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, porque quando a gente fala das mulheres do Evangelho, a gente tem muito pouca informação, né? Então, até hoje, nenhum autor conseguiu descobrir ou revelou o nome dessa mulher, né? Você vê que é interessante. Às vezes a gente até consegue, lendo Amélia Rodrigues e outros autores espirituais, consegue descobrir alguns nomes, né, na caminhada de Jesus. Mas, especificamente as mulheres, o que a gente tem mais notícia são das irmãs né, irmãos não, das irmãs do Lázaro, né, a Marta e Maria, a Maria, mãe de Jesus, né, a Maria Madalena. Então, são as mais comentadas, né, mas temos outras que acabam que, para que a gente tenha informação, às vezes a gente tem que recorrer até a autores fora da doutrina espírita, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a parte doutrinária, porque tem uns que realmente viajam literalmente, né, na maionese, como se diz. Então, é interessante, né, a gente sempre tomar esse cuidado, mas pela falta de informação, né, talvez pelo machismo da época, que se refletiu por séculos, né? Então a gente acabou que não tem muitas informações sobre elas. O detalhe, meus queridos, mais curioso, por assim dizer, mais impressionante, foi que o mestre, desta vez,
não agiu por vontade própria, né? Ele disse assim, alguém me tirou o poder, ó, dependendo da tradução, naturalmente, né? E ainda mais intrigante foi o fato que dele saiu o poder em meio a uma multidão onde ele se apertava. Contudo, esse poder teve direcionamento único, atingiu apenas uma pessoa. Então, por esse motivo, o espanto do discípulo, em razão da pergunta de Jesus, né, vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou. Mas olha, é muito interessante, gente, a forma como essa energia foi propagada, porque se todo mundo estava encostando em Jesus, né, estavam se apertando, afinal, como é que só a mulher hemorroísta, então, foi curada, né? Então, essa dança das energias, ela vai sendo detalhada agora por Allan Kardec em A Gênese, no capítulo 15. Capítulo 15, os milagres do Evangelho, item 10, curas. Gente, o capítulo 14 e o capítulo 15 são dignos de estudo aprofundado. Então, sempre que puderem, leiam, gente, esses dois capítulos que são um espetáculo. Quem gosta de estudar sobre a dança das energias, né? Como temos aquele livro que já estudamos aqui no grupo de terça-feira. Deixa eu dar uma boa noite aqui, a Rosélia acabou de chegar, e Lisa também, olha só, o nosso estudo vai para o Brasil todo, olha que bacana. Né? Vamos adiante, então. Então, diz lá na Gênese, temos uma pergunta de Kardec, ele diz assim, mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercado a multidão? O Kardec coloca mais uma informação aqui, né? Jesus não pensava nela, segundo Kardec, né? E a resposta vem na sequência aqui em A Gênese. É bem simples a razão. Considerada como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Né? Aqui, gente, eu usei a versão da tradução de Guilom Ribeiro, tá? Para ilustrar apenas. No livro aqui do Joaquim está um pouquinho diferente, mas lembrando, né, que existem várias traduções, mas as oficiais são a do Guilom e também do Herculano Pires. Né? Então, aqui a gente tem uma sequência que vale a pena a gente conversar. Diz aqui na Gênese que o fluido, sendo dado como matéria terapêutica, eu vou ler aqui a tradução do Joaquim, né? O fluido, sendo dado como matéria terapêutica, deve atingir a desordem orgânica para repará-la. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, a confiança em uma palavra, a fé do enfermo. Com relação à corrente fluídica, o primeiro fato tem o efeito de uma bomba premente e o segundo de uma bomba aspirante. Algumas vezes, a simultaneidade dos dois efeitos é necessária, outras vezes, um só basta. Foi o segundo que ocorreu nesta circunstância. Então, aqui a gente nota que o fluido pode ser dirigido ou atraído. Então, isso explica também o fenômeno da vampirização, né? Onde alguém encarnado ou desencarnado suga fluido vital de outro, encarnado ou desencarnado também. Né? Então, só estou citando isso, nós não vamos entrar no mérito da questão, né? Esse assunto para André Luiz tratar, mas aí a gente já vai entendendo como é que funciona o fenômeno, né? Então, assim, basicamente, o fenômeno da vampirização causa um certo cansaço em quem é vampirizado, né? Então, às vezes você entra num ambiente que está desequilibrado energeticamente e a tua energia vital acaba saindo para esse ambiente e a gente se sente depois cansado, né? É interessante, né? Às vezes você vai numa festa, por exemplo, de casamento, você volta de lá feliz, vai em outra, você volta de lá cansado, né? Então, isso são as trocas energéticas que acontecem. A bem da verdade, temos diante dessa cura outros componentes muito interessantes que animaram esse processo. Quais são eles, meus queridos? A vontade, o mérito e a fé. Interessante a gente pensar sobre isso. E o autor, então, faz uma anotação. Observemos, portanto,
O mérito e a fé daquela mulher, de tão grandes, funcionaram à maneira de um aspirador, atraindo as energias irradiadas pelo Mestre. E a vontade firme também tem sua participação, né, gente? Porque sem a vontade nada acontece. Então lembremos daquela passagem de Paulo em Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec anotou, né, que Paulo diz assim, a fé sem obras é morta. Então a gente percebe que a vontade é que nos impulsiona, nos tira da zona de conforto, fazendo-nos agir. Então, especificamente nessa frase de Paulo, né, se não houvesse essa movimentação, não haveria obra e daí a fé é morta, segundo ele. E voltando aqui em Gênesis, Kardec nos diz, a fé continuará como patrimônio, deixa eu só ver se, opa, pulei, compreende-se aqui nós vamos ler mais um pouquinho, compreende-se aqui que a fé não é a virtude mística, tal como certas pessoas a entendem, mas uma verdadeira força atrativa, ao passo que aquele que não a tem opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação. Segundo isto, compreende-se que dois enfermos atingidos pelo mesmo mal, estando em presença de um curador, um pode ser curado e o outro não. Gente, outra coisa interessante aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui, só para a gente relembrar disso, que é uma verdadeira força atrativa à fé. Olha que legal, né? Quando a gente faz uma prece, por exemplo, e a gente pede com fervor as virtudes que nós necessitamos para superar as vicissitudes do mundo material, né? Essa fé fervorosa atrai essas energias benfazejas da espiritualidade, reforçando, né, a nossa bagagem energética para que a gente possa enfrentar, então, as nossas dificuldades da caminhada, né, gente? Olha que legal. Então, esse movimento energético, só para a gente lembrar, ele acontece também na fluidoterapia, né, do passe espírita, né, onde pessoas são atendidas por se posicionarem de forma receptiva, né? Então, cidadão se coloca ali, tanto no passe coletivo quanto individual, ou à distância, se a pessoa se colocar de forma receptiva, ela vai receber. Mas se ela não se colocar de forma receptiva, ela vai se tornar refratária. Então, essas energias, elas não entram, por assim dizer, naquele indivíduo, naquele paciente. Então, é importante a gente entender esse mecanismo para que a gente possa, então, compreender que o passe à distância, ele existe e funciona, desde que os receptores, mesmo do outro lado do mundo, estejam receptivos a recebê-los, né, gente? Porque a coisa, do ponto de vista, ou a partir do ponto de vista energético, é muito rápida, né? Então, não existe... A impressão que a gente tem é que não existe distância, né, para que essa energia chegue em qualquer lugar, em qualquer parte, inclusive, não só do planeta Terra, mas do universo. Né? Vamos adiante. Então, no caso em questão, não houve imposição de mãos. Olha só, né, gente? Tem gente que diz assim, nossa, eu gosto do passe espírita na casa X, porque lá o passe é individual. Né? Então, assim... Jesus nem fez imposição de mãos, muito pelo contrário, né? Como disse mais cedo, ele não estava nem pensando naquela mulher, né? Ele estava indo na casa de Jairo, né? Esse era o destino dele, porque o Jairo foi lá, logo que eles desembarcaram, lembram do nosso encontro passado? Jairo foi lá e pediu para ele atender a filha, né? Então é importante a gente pensar nisso. Também, olha só, gente, não houve pedidos, não houve consentimentos. Gente, com relação a não haver pedidos, vamos abrir um parênteses aqui e vamos fazer uma avaliação assim criteriosa à luz da doutrina espírita. Gente, vocês leram em algum lugar, em algum evangelho ou algum autor espírita? Vamos pensar nos discípulos. Vocês viram algum discípulo de Jesus pegar um pedaço de papel, escrever uma dezena de nomes nesse pedaço e entregar para Jesus para que ele irradiasse esses nomes?
Vamos pensar nisso, gente. Será que a gente precisa preencher listas com nomes? Né? Então a gente precisa... Nós precisamos ir nos livrando destes atavismos. O que importa é a nossa presença no momento da irradiação. É isso que importa. Porque aí a gente pode ajudar a espiritualidade a canalizar essas energias para aqueles entes queridos que estariam, então, nessa lista. Então, se você gosta de preencher lista, ou no WhatsApp, ou no papel, e colocar numa caixinha, por exemplo, né, preencha para você não esquecer os nomes, e na hora da irradiação, você se une àquelas pessoas que estão orando em benefício de tantas que precisam, né, e daí você lê os nomes, mentaliza, por assim dizer. Né, gente? Fica uma coisa mais bonita, mais tranquila, e sem essa situação que se cria quando a pessoa, por exemplo, se ela não preencheu a lista, ela vai ficar nervosa, vai dizer, nossa, hoje eu esqueci de colocar o nome do meu ente querido na irradiação, né? Como se ele não fosse receber por causa disso, né? Então, se ele recebe sem que o nome esteja lá, então, necessariamente, a gente não precisa, né, gente, de nada disso. Então, fecha parênteses, porque hoje é a mulher hemorroíça. Vamos adiante. Continuando, foi uma sucção do campo energético de Jesus, né? A gente estava falando do sistema ali, né? O Kardec estava falando, né? Não a gente. Então, a mulher, naquele momento, como é que funcionou o aspirador energético da mulher hemorroíça? Ela pensou assim, oi... Eu posso pode só... falar, Roberto. Eu só queria, para aproveitar o gancho aí do que você falou aí com relação aos nomes, né, que as pessoas escrevem os nomes. Eu acho que isso aí era uma coisa que deveria ser discutido, né, em muitas casas espíritas. E muitas casas espíritas adotam essa postura, né, que as pessoas escrevem o nome de outras para colocar numa caixa de irradiação. Se isso não tem tanta relevância, as casas espíritas deviam falar para as pessoas isso, né? Olha, não precisa você escrever o nome, não precisa você pôr numa caixa de irradiação, basta que na hora da fluidificação, da irradiação, você lembre, né, dessas pessoas. Porque muitas vezes a gente vê isso, né, em casas espíritas, lá aquelas caixinhas abarrotadas de nomes, e depois não se sabe o que é feito com esses nomes, porque, né? Então, acho que isso seria uma coisa assim de a gente, dentro do movimento espírita, debater essa situação, né? Você sabe, Roberto, que nós somos culpados por não divulgar aquilo que a gente sabe, né? Então, você veja, né, nós temos hoje acontecimentos muito interessantes, né, casas espíritas deixando a reunião híbrida, porque acha que a presencial é mais importante ou é melhor do que a híbrida ou a virtual, né? Então, deixando de fazer a parte virtual, a casas espíritas voltando ao passe nas câmaras de passe, né? Porque a câmera de passe o cara nem cabe dentro, né? Então, nas câmaras de passe. Então, sabe, se nós evoluímos durante a pandemia para o passe coletivo, para que voltar atrás, né? Então, isso são os atavismos, né? A gente fica com saudade daquela coisa, né? Então, hoje, essa situação que se criou, ela vem de muitos anos atrás, quando era comum, né, se ter uma caixinha para colocar os nomes, ou até um livro, né, um livro aberto, né, na entrada da casa espírita para se colocar os nomes, né, mas hoje a gente sabe que é muito mais fácil para o espírito captar o nosso pensamento e se dirigir até o nosso ente querido, que pegar uma lista de nome, tem lá um José da Silva, ele vai, bom, no Brasil tem uns 50 mil José da Silva, qual deles será que é, né? Daí ele tem que perceber a energia. Olha o trabalho que a gente dá para a espiritualidade quando a gente deixa de fazer a nossa parte na hora da irradiação e larga, né, joga para cima e deixa que a espiritualidade faça o resto, né?
Então eu acho importante que isso nas reuniões de exposição espírita, nas casas espíritas, que essas informações sejam passadas, né? Porque tem muita gente que vai lá justamente com esta fé de que escrevendo o nome a pessoa vai ser melhor atendida, né? Quando não existe nada disso. Ela vai ser atendida dentro do merecimento dela, né? Mas a pessoa que vai lá com a intenção de buscar auxílio para essa pessoa, ela vai lá com esta fé de que a pessoa vai receber aquilo que necessita, né? Mas não precisa necessariamente ter a questão do nome ali, porque não sei, né? Isso aí também cada casa espírita tem a sua sistemática, mas como a gente sempre fala, a doutrina espírita é uma só. É uma só. Ela deve ser praticada de forma igual em todas as casas. Em todas as casas. É o movimento espírita que às vezes inventa esses atavismos, né, Roberto? Então, assim, é esclarecer, né? Então, casa espírita, uma das funções da casa espírita é esclarecer. Então, eu acho que a gente precisa urgentemente esclarecer, né? E a Deia está dizendo aqui justamente isso, ela diz assim, é muito difícil convencer as pessoas, ao colocar o comentário dela aqui, é muito difícil convencer as pessoas mesmo com argumentos, né? Porque a pessoa se sente, ela não conhece o mecanismo da energia e daí ela acha que escrevendo num pedaço de papel, ou vamos viajar 2000 anos atrás, pedindo para um fariseu fazer uma prece paga, aquilo tem mais força do que a prece que a própria pessoa faz. Né? Então, você vê, são 2000 anos que a gente precisa trazer de esclarecimento aqui. Obrigado, Deia. Também. A Deia diz que aqui tenta esclarecer algumas pessoas, né? É um trabalho de formiguinha, né, Deia? Então, a gente chega para um e diz assim, olha, meu, que tal se você, em vez de anotar aqui no papel, você fizesse um Pai Nosso no horário que o grupo de radiação se reúne, né? E assim, nossa, mas eu posso? Tem gente que nem sabe, mas não, você pode, né? Aí só lembre nesse horário, daí você mentaliza o teu ente querido, né? E a gente vai esclarecendo e as pessoas vão ficando, inclusive, mais próximas, né, da espiritualidade, né? Porque vão se sentir pertencentes do processo, né? Mas é isso aí, gente. Vamos distribuir essa aula aí nas nossas casas espíritas. De repente, o pessoal começa... Posso falar só um comentário, né, pessoal? Que tem na internet tem aquele bastidores de uma reunião pública espírita, né? Eu sempre esqueço o nome do livro que ele se baseia. Hoje na Seara do Mestre, alguma coisa assim. E o espírito de um colaborador, né, voltou na casa para ajudar e tudo. E então isso foi feito depois o pessoal aí de uma criação de imagens fez, né, algumas ilustrações baseadas na descrição do espírito. E uma delas, justamente uma mãe que foi na casa espírita, né? E ela muito aflita, pensando em ajudar o filho que estava passando por dificuldades. E aí eles mostram, e através da fala, né, do espírito, da mensagem que ele trazia, que os espíritos benfeitores se acercavam daquela senhora com um aparelho deles, né, que existe lá na espiritualidade, e eles meio que printavam, né? Na hora da reunião. Na hora da reunião. Ela foi lá para colocar o nome, mas os espíritos benfeitores já meio que fotografavam o pensamento dela e já naquela ação eles iam atuar para ajudar na aflição que ela trazia, né? Então, independente dela escrever o nome lá no caderninho, lá, enfim, no exemplo que eles davam, é bem bacana, né? Acredito que muitos já devem ter visto na internet esse esclarecimento aí. Não, vamos achar o link e a gente posta no grupo o link, porque eu acho que ainda está no YouTube. É muito legal, dá uns 40 minutos esse filme, é como se fosse um documentário. É muito legal. É bem esclarecedor, né? Esse livro, se não me engano, ele é da Sueli Caldas, né? Não? E tem não, da Seara do Mestre, acho que não. É esse que a Andréa... Não. É que tem... Tem um livro, nos bastidores.
nos bastidores da reunião mediúnica, né? Da reunião espírita. Isso. Se não me engano, E eu- da Sueli, não tenho certeza. O da Sueli é dimensões espirituais do centro espírita, né? Isso, Também isso. que ela fala, Isso. né? Que nós já Que também estudamos é aqui ótimo. no grupo de terça, já estudamos quando era presencial. Ali, André colocou ali, isso daí, né? Do projeto Imagem, acho que é na Seara do Mestre. É projeto Imagem, isso mesmo. Tem os Eu só acho assim que na questão do passe, né, no presencial, né, eu acho que isso ainda vai perdurar, sabe, por muito tempo, cara. Porque é uma prática das casas espíritas e as pessoas que no individual. por várias ocasiões, por várias razões, elas procuram a casa espírita, elas também vão em busca desse passe, né, desse lenitivo, né? Então, eu acho que é algo assim que tem ainda a sua validade. Talvez no futuro não precise mais, mas eu acho que ainda tem a sua validade. Vai aos poucos, né? É um aprendizado, é um exercício para todo mundo que vai aos poucos, né? Eu, aproveitando rapidinho aqui, quando eu fui criada, né, na religião católica, meus pais me deram a educação nesse sentido. Aqui eu agradeço bastante, né, porque a gente teve formação religiosa e tudo. Mas a minha mãe sempre falava assim, aquela coisa de colocar um santinho, né, na carteira, na bolsa, uma medalhinha e tal, para proteger, né? Tinha o escapulário que eles chamavam. Nossa, depois, com o tempo, né, a gente vai amadurecendo. Eu fui para a doutrina espírita, e aí, na verdade, você vai fazendo uma reflexão que a imagem ou o santinho, né, na carteira, enfim, na verdade, você já está exercitando o teu pensamento, né? Quando você pensa, vou colocar o santinho para me proteger, eu já estou emitindo um pensamento, né, para aquele santinho, para aquela entidade espiritual lá que já vai me proteger, né? Então, são coisinhas que a gente vai, ao longo do tempo, vai modificando, né? Então, é um exercício mesmo para todo mundo, né? Aos poucos vai. O santo vai proteger tanto que se alguém tirar o santinho da carteira, ele vai continuar protegendo. Agora, quando o cidadão abre a carteira e diz assim, cadê meu santinho daqui? Ele quebra a corrente fluídica. Mas faz parte. Legal. Vamos adiante então, gente? Vamos lá, qualquer coisa vocês vão anunciando. Mas aí fica uma pergunta. Como essa mulher construiu essa fé, essa vontade firme? O que a levou a acreditar tão firmemente que apenas tocando a barra da veste do mestre seria curado? Olha a ideia do santinho aqui, né, gente? Né? Tocando o santinho, tem gente que põe a mão em cima do santinho e faz um Pai Nosso, né? Como se estivesse pegando na mão do santo. Né? Então, olha só. Mas a gente respeita, né? Porque é um movimento de cada um, né? Sim, né? Cada religião, né? Nós não estamos criticando, né? Mas a doutrina espírita, através da parte científica e filosófica, né? Ela tem a obrigação de explicar os fenômenos, né? Como funcionam. Né? Os outros aceitam se quiser, né? Mas a gente tem que explicar. Então, Joaquim Neto traz a resposta a essa indagação no livro Dicionário da Alma de Chico Xavier. Gente, eu não conhecia esse livro, achei muito bacana. E vem assim, a fé continuará como patrimônio dos corações que foram tocados pela graça do sofrimento. E quem disse isso nesse livro, que é um livro por espíritos diversos, foi o nosso querido Humberto de Campos. E esse item, ele tem mais um pedacinho que eu trouxe aqui para nós. A parte principal do entendimento é essa, mas o Humberto diz assim, tesouro da imortalidade seria o ideal da felicidade humana se todos os homens a conquistarem ainda mesmo quando nos desertos mais tristes da terra. Olha que legal, né? A fé, né? A conquista da fé. Que a gente não, Humberto está dizendo que a gente não esperar, né? Chegar no mundo divino para ter fé, né? Que a gente consiga conquistar ainda agora isso, né? Então, e tem mais uma passagem, gente, nesse livro, que eu dei uma lida um pouquinho mais para cima. Tem uma passagem, aliás, antes de eu chegar nessa passagem, deixa eu só fazer um comentário aqui, que eu já estava pulando. Então, aqui, né, gente, a dor se fazendo presente na conquista das virtudes que todos pretendemos alcançar. Então, para a mulher hemorroíça, talvez, né, gente,
aqueles 12 anos de sofrimento e isolamento foram o burilamento necessário para as suas conquistas futuras, que viriam a partir da sua fé renovada e da vontade firme. Então, antes da gente entrar nessa parte, que a gente incluiu aqui mais uma palavrinha, né? Falamos de isolamento, a gente já vai entender o que é isso. Então, na mesma página dessa citação aqui do Joaquim, tem uma do Casimiro Cunha, que os poemas dele são um espetáculo, né, gente? Poemas simples, diretos, belíssimos. E ele diz assim: curiosidade é caminho, mas a fé que permanece é construção luminosa que só o trabalho oferece. Olha que legal. Não é tão bonito, gente? Parece tão ingênuos os poemas do Casimiro Cunha, que parece que singelos, que parece que eles penetram fundo na gente, né? Muito bonito. E agora a gente vai entender a parte do isolamento. Então, nós vamos ter que nos socorrer aqui em Levítico. Né? Lembra que a coisa, na época, funcionava pelo Velho Testamento, né, gente? E Moisés, quando teceu as suas leis, como o pessoal chama de leis de Moisés, então ele cuidou inclusive do fluxo de sangue das mulheres, né, gente? Olha só. Então, deixa eu ver aqui, que aqui eu vou ler direto no livro, porque é muito interessante a forma como o Joaquim coloca aqui para nós. Então, lá, para quem gosta do Velho Testamento, em Levítico 15, de 19 a 28, está escrito assim: estabelecia a lei judaica que a mulher, durante o período de sua menstruação, deveria ficar 7 dias apartada das demais pessoas. Era considerada uma pessoa impura pelos rígidos códigos da época. Além disso, qualquer um que a tocasse era considerado impuro também. Até mesmo os locais onde sentasse ou deitasse, dizia a lei local, ficavam impuros. Também isso que é a lei de Moisés, né? Mas o versículo mais cruel talvez seja o de número 25 do citado Levítico, que diz: também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo de sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação no sentido de isolamento, né? Ou seja, perdurando o fluxo, perdurava a segregação, a condição de impureza. Então, olha o ponto, né, que se chega com relação a isso. E a gente agora, se a gente se colocar no lugar da mulher hemorroíça, né, 12 anos com fluxo de sangue. Gente, é interessante porque exatamente essa passagem de Jesus nós vimos ontem no Chosen, né? The Chosen, a gente está assistindo ali no Netflix, né? Fica aí a dica para vocês, né? Naturalmente não é espírita, mas tem muita coisa bacana ali, gente, a forma de foco, de abordagem, isso, exatamente. Então, e ontem eu estava falando da mulher hemorroíça, né? Justamente disso. E ela numa situação que ela não tinha condição mais financeira, ela lava a roupa para os outros, e tem um acontecimento ali que quando ela entrega a roupa limpinha, dobradinha para o cara, ele percebe que escorria um sangue pela perna dela, e ele joga as roupas na cara dela, manda ela embora, grita da porta de casa que ia lá no mar tomar banho para a mulher dele não esperar ele porque ele estava impuro. Imagina. Posso fazer uma... Sim. Posso fazer uma intervenção aí? Faz algum tempo assistimos a um documentário sobre um trabalho que é feito em algumas comunidades na Índia por algumas mulheres, né, que fabricam absorventes higiênicos e distribuem absorventes higiênicos porque esse tipo de segregação que está descrita aí nessa passagem
ela acontece ainda hoje, no século XXI. As meninas, quando elas começam a entrar nessa fase de ciclos menstruais, elas são segregadas de tal modo que, em algumas comunidades, elas ficam fechadas em ambientes escuros, insalubres, né? Elas sequer podem sair desses ambientes. E é assim, um tratamento desumano que é dado, porque a cultura, essa cultura, eu não estou criticando aqui a cultura indiana, né? Mas essa cultura propagada dessa impureza por conta dessa situação biológica é algo tão cruel com relação às mulheres e é presente ainda nos dias de hoje em algumas comunidades e em alguns países, que chega a ser revoltante. E algumas pessoas tomam para si a atribuição de buscar amenizar essa situação. Porque em comunidades que as meninas, quando entram na puberdade, sequer sabem da existência de absorventes higiênicos. E quando descobrem isso, e descobrem que elas podem usar esse artifício, vou colocar assim entre aspas, né? E consequentemente podem sair livremente sem se expor, né? A vida delas passa a mudar. Então esse é o tipo de coisa que ainda, lamentavelmente, ainda é presente nos dias de hoje. Fazendo referência a algo que eu assisti num documentário, né, não me recordo o título do documentário agora, porque já faz algum tempo que assisti, né, mas eu não tenho dúvida de que isso certamente não é restrito a esse país. Isso talvez aconteça ainda em outros lugares do mundo, né? É isso aí. A caminhada é longa, né, Guerra? Olha quanto, né, que ainda nosso planeta, né, nosso mundo ainda está. Nós que temos acesso, né, até a água encanada, né, pensando que tem gente que nem tem torneira em casa porque nunca teve água encanada. Então a gente vê assim esses contrastes que acontecem no nosso planeta, né? Se no Brasil é assim, no planeta parece que é pior, né? Então, olha, tem muito esclarecimento a ser feito, né, para que essas coisas mudem, né? Então, o que a gente não pode é deixar de fazer, né? Está sempre esclarecendo. Valeu, Guerra. Vamos continuar aqui. Já estamos quase chegando na hora do especialista aqui. E, gente, olha que interessante isso aqui. No caso desta mulher, sequer pode coabitar com alguém por se tornaria seu cônjuge também impuro. Né? Então, olha, pense quanto sofrimento e resgate ela passou, né, naquela encarnação. E aí, gente, tem uma coisa... eu vou abrir um parênteses bem rapidinho. Né? Eu falei mais cedo da dificuldade que a gente tem de buscar informações a respeito das mulheres do Evangelho, e eu estou lendo um livro que não é espírita agora, que fala delas. E o autor, que é um autor espiritual, ele conta que a mulher hemorroíça, né, essa mulher, ela não nasceu com essa doença. Né? Essa doença apareceu depois, mas até lá ela ajudava o pai e a mãe no trabalho de casa. Ela era tecelã, então ela fazia tapetes, fazia roupas no tear, né? E aí o pai dela morreu, a mãe dela morreu, pai dela casou-se de novo, e
nesse instante, talvez por conta dessa crise, né, que ela teve em função da desencarnação da mãe, ela começou a desenvolver essa doença. Aí, mais tarde, que dificultava para ela trabalhar, né? Mais tarde, o pai desencarnou também. E aí a madrasta se tornou uma espécie de segunda mãe para ela. E daí a madrasta também desencarnou. E ela ficou sozinha, com dificuldades para trabalhar, né? Por causa da doença, mas ela tinha, gente, uma força de vontade imensa. Então, o pouco que a gente sabe de algumas mulheres do Evangelho, os autores, eles convergem para esse ponto, que é a força de vontade que ela tinha. Porque ela tinha em mente o seguinte, um dia eu vou encontrar alguém que me cure, porque ela aí não ia só em médicos, ela ia em curandeiros. Então, quando ela ia em uma cidade e descobrir que tinha um curandeiro lá que curava as pessoas, ela ia lá e pagava, né? E ela não conseguia se melhorar. Eu coloquei aqui uma anotação. Quanto à força de vontade, pois que para tocar Jesus precisaria esconder-se em meio àquela multidão. Lembra, gente, do isolamento ali, anotado em Levítico? Ela tinha que se esconder. Ninguém podia saber que ela estava naquela situação. Ela precisava, então, esgueirar-se, por assim dizer, porque ela sabia que ela estava ferindo a lei. E, de fato, a frase pronunciada pelo mestre teve todo o seu valor, né? Ele diz, minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Isso está lá em Marcos 5, 25 a 34, para quem gosta dos numerozinhos, né? Então, meus queridos, hoje, né, não temos mais a presença física do Mestre amado, mas podemos fazer uma reflexão. Quais são as multidões de hoje? Como podemos tocar Jesus? Então, antes de passar a palavra aqui para a nossa especialista, já está ansiosa aqui, né, para comentar. O nosso querido Joaquim, ele nos sugere um programa de renovação. E ele diz da seguinte forma, olha só que legal. Ele sugere que as pessoas estudem, né, gente? Olha, dá para ser espírita sem estudar? Né? Não dá, né? Ele também fala do aprendizado contínuo, né? Então, não existe aquela coisa, eu sou médium passista há 20 anos, será que eu tenho alguma coisa para aprender ainda? Todo mundo tem alguma coisa para aprender ainda, né, gente? Olha lá, trabalho disciplinado. E ele vai mais adiante. Caridade desinteressada. E mais uma, desenvolvimento de nossas faculdades psíquicas. Olha que legal, né? Então, essa com certeza, essa das faculdades psíquicas eu vou deixar para especialista aqui depois comentar. E tem mais uma, autoconhecimento, né? Olha, o Conhece-te a ti mesmo, questão 919A do Livro dos Espíritos. Vale a pena dar uma visitada lá, né, gente? Conhece-te a ti mesmo, autoconhecimento. A doutrina espírita tem diversas obras nessa área, principalmente de Joana de Ângeles, né? Equilíbrio das emoções. A gente tem que domar as nossas más inclinações, né, gente? E as más inclinações estão geralmente ligadas a paixões, né? E essas paixões, então a gente precisa equilibrar isso, né? A gente não pode chorar desesperadamente, não pode rir desesperadamente, porque isso tudo mostra um desequilíbrio, né, nessa equação, por assim dizer. Né? Então, portanto, o equilíbrio das emoções, né? Ninguém precisa ser frio, mas tem que tomar cuidado quando é exagerado. E a ampliação dos laços de amizade e alegria de viver. Olha que legal, gente. Aqui o nosso querido Joaquim está nos sugerindo, né, que não fiquemos, então, enfurnados, né, em algum lugar, separados de todo mundo, né, que a gente desenvolva esses laços de amizade e a alegria de viver. E com isso eu passo a palavra agora para a Nádia, ver o que ela nos trouxe aqui. Oi, gente. Então, basicamente, assim, algumas coisas que eu pensei, né, de alguns artigos que fui lendo a respeito dessa passagem. Por exemplo, na bibliadocaminho.com.br, né, um texto falando sobre isso, um estudo do pessoal ali responsável, né, que se chama O Caminho. E ali, só para, né, não tomar muito tempo aqui, para a gente tentar ser bem objetivo,
eles comentam justamente que as doenças, né, sempre constituem ali um fantasma terrível no campo humano, e que a grande maioria das enfermidades, né, o número das enfermidades não são essencialmente orgânicas, mas sempre com um fundo psíquico, né? E eles explicam ali, baseado numa mensagem de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, e que ele fala que quantas enfermidades são assim causadas, são consideradas moléstias da alma, né? Quantas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Olha que pergunta, né, do Emmanuel. Exatamente. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Então, sempre um fundo psíquico, né, emocional, que a pessoa traz e em determinado momento da reencarnação, ela vai passar por aquela experiência, né, da doença, da morbidade, enfim, resultante de algum desequilíbrio e que precisa ser vivenciado para que a pessoa resgate aquela dificuldade, né, regenere, enfim, torne a buscar o seu equilíbrio. E no caso da mulher hemorroíça, provavelmente alguma coisa que ela trouxe, né, em determinado momento da sua vida, que desequilibrou o seu sistema de saúde, causando, né, essas hemorragias. Talvez, né, como atualmente a gente sabe, existem os miomas, as dificuldades uterinas que causam grandes hemorragias, trazem anemias, né, para a mulher, para o corpo da mulher, e outras consequências, e que naquele tempo provavelmente não se teria notícias, né? Os médicos da época eram limitados também em uma série de conhecimentos. Um outro ponto que eu encontrei nesse sentido também da mulher hemorroíça foi que, se eu não me engano, é na Gênese, que também fala sobre a faculdade da presciência, porque ela, apesar de todo o sofrimento durante esse tempo todo, ela tinha uma presciência, né, de que ela encontraria alguém que iria lhe curar. É como se fosse uma premonição, que ela trazia uma força interior, uma presciência, em que em algum momento ela encontraria, né, essa pessoa que a curaria. Então, esse é um ponto importante também, assim, achei assim, interessante a gente trazer para a nossa reflexão, porque acredito que quantos de nós já não tivemos em algum momento da nossa vida como que uma premonição de alguma coisa que poderia acontecer, que a gente, né, está atravessando às vezes algum momento aflitivo, mas parece que tem aquela certeza, né, que em algum momento aquilo a gente vai superar de alguma forma, né. Então esse é um ponto também que eu achei interessante da gente trazer, além de tudo, né, que já foi explicado pelo autor aí do livro, né, das curas de Jesus. E também, assim, eu só não vou recordar, depois eu vou confirmar bem certinho, porque eu fui lendo vários artigos, né, várias referências. Se eu não me engano, foi nas Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues, que fala que essa mulher, ela, após ter curada, né, por Jesus, ela ficou, nossa, super bem, né, e, enfim, em júbilo, né, e ela retornou à sua terra, à sua comunidade, mas ela passou a ter um pouco de, como que eu vou explicar assim, que a palavra que ela usou, ela acabou tendo um pouco de assim, falta de paz de espírito, porque daí ela entrou numa outra reflexão, né, que ela curou-se, né, daquela enfermidade física, mas ficou com aquela sensação de que ela deveria continuar seguindo aquele homem, né, aquele mestre que fez toda essa benesse para ela, né, sem ele nem ter se feito a imposição de mãos, como a gente viu, enfim,
da forma simplesmente da presença dele, né? Do seu magnetismo pessoal, ele a curou. E ela então passou a ter essa necessidade de voltar, né, a segui-lo e depois tem alguns textos que falam que ela foi reconhecida depois como Verônica, né, aquela mulher que acompanhou o mestre na sua peregrinação com a cruz, né, rumo ao Calvário, e ela enxugou o seu suor, né, o seu sofrimento ali com aquele pano, né, que foi chamado de santo sudário pela igreja, enfim. Então, a mulher hemorroísta acabou sendo a Verônica que a gente vê na história aí, né, que ajudou e acompanhou Jesus até, né, o final, sempre presenciando toda aquela fase dele, né, por amor a ele, por reconhecimento, por gratidão, por fé, porque, né, ela teve essa condição ali de ser ajudada por ele, né. Olha que legal, então soubemos o nome. Olha, você vê como tem uma coisa num lugar, tem uma coisa em outra. Pela história, né? Esse autor espiritual que eu estou lendo, ele comenta que depois a mulher hemorroísta, ela acabou criando uma espécie de casa de passagem, onde ela atendia pessoas em situações de extrema carência. Então, ela disse que ela nunca deixava faltar uma sopa para aquelas pessoas que passassem por ali. Então, né? Olha que interessante, né, gente? As pessoas que foram tocadas por Jesus, muitas enveredaram para a caridade, né? Olha que bacana. E ele fala aqui nesse artigo que ela olha demoradamente naquele átimo diminuto, os lábios entreabertos nada dizem, ela ouve, porém, no imo da sua alma, né, a voz do mestre, dizendo, vai em paz, lembrar-me-ei de ti, né? Quando ela, então, foi enxugar o suor, né, aquela situação toda de Jesus carregando a cruz. E daí, só para finalizar, então, antigas tradições cristãs dizem que essa mulher se chamava Serápia e que a partir desse episódio de enxugar lá o suor de Jesus, né, ficou conhecida como Verônica, que quer dizer verdadeira imagem. Um dos evangelhos apócrifos dos Atos de Pilatos informa que o seu nome seria Berenice. Então tem vários pontos aí da história, né? A título aí de informação. Pesquisa, né, gente? Precisa, quando fala em mulheres do evangelho, a gente tem que pesquisar muita coisa, né? Porque é inacreditável que Maria de Magdala, não quero gerar nenhuma polêmica, mas Maria de Magdala sabia ler e escrever, né? E ela era muito boa na parte comercial. É inacreditável que ela não tenha escrito um evangelho, né? Talvez um dia a gente descubra, né, o evangelho de Maria Madalena, né? Vamos ver. E para finalizar mesmo ali, então, uma coisa que também me marcou nesse estudo, nessa reflexão, é que Jesus sempre tinha um objetivo, né, com as curas, não de aparecer, assim, de se sobressair por causa desses fenômenos que ocorriam. Mas a intenção era que, através das curas, da melhoria da saúde das pessoas, das suas aflições, as pessoas procurassem a sua melhoria moral, né? A busca da sua reforma íntima, né? Da mudança dos valores interiores, enfim, da sua melhoria, do seu progresso moral, né? Então, esse era o principal objetivo que ele nos traz, né? O Magel aqui coloca uma observação aqui também. Nós sempre tocamos em Jesus quando colocamos nossa fé acima de todas as coisas, quando amamos e acolhemos o próximo. Exatamente. Né? Quando estudamos, né? Quando praticamos a caridade, né? Tocaremos em Jesus e ele nos acolherá sempre aos nossos anseios e de acordo com o merecimento de cada um. Naturalmente, né? Tem muita coisa que às vezes a gente gostaria de ter, mas não é o momento de termos, né? A gente pede nas preces, mas ainda não, às vezes não estamos preparados, né, para aquilo. E André aqui diz que é lindo esse tema, e é muito bonito mesmo, né, André? A gente, muito tocante. Toda vez que a gente fala das mulheres do Evangelho, é emocionante, né? Tudo que a gente ouve e aprende, né, a respeito delas, né? Belíssimos exemplos. Gente, Guerra, Roberto, mais algum comentário antes da prece final?
que já passamos da hora. Um pouquinho, né? Estourou de novo. Eu só queria dizer, existe, né, dentro da doutrina espírita um estado muito corrente, né, que a gente geralmente procura a casa espírita, quando não é pelo amor, é pela dor, né? E não, isso não acontece só com a casa espírita, acontece com as igrejas católicas, com os templos evangélicos, e, enfim, todo tipo de religião que nos leve, né, a Deus. E geralmente isso ocorre, na grande maioria das vezes, pela dor. Né? E não foi diferente do caso dessa mulher. Né? Aquela situação de segregação em função do mal que ela padecia, essa situação de segregação é que causava a ela tanto desconforto, tanto padecimento, tanto sofrimento. E foi por causa disso que ela procurou, então, se aproximar de Jesus. E veja que num determinado momento ali, o autor diz assim, ó, a confiança dela nos poderes de Jesus era tão completa que produziu uma sucção de fluidos terapêuticos por ele irradiados. Veja, aquela situação que ela estava passando era tão forte para ela que a fé dela se firmou de tal forma que, ao tocar os gestos de Jesus, ela trouxe para ela os fluidos, né, de Jesus, que já não eram poucos, né? Fluidos de Jesus, que era algo extraordinário. Diferente, né, Roberto, do pessoal que estava na multidão ali, né? Muitos, né, estavam lá só de curioso, para querer saber o que ia acontecer. Vibratório, olha só, pensamentos, tudo, né? Exatamente. É muito comum isso, né? Aquela multidão andando. Comenta-se muito, né, que muitos na multidão estavam lá só por curiosidade. Alguns estavam lá para se divertir, vendo os fenômenos, né? Então, o fenômeno que Jesus produzia. Então, isso a gente, até na casa espírita hoje em dia, né? Tem gente que chega lá e diz assim: vocês recebem mensagem mediúnica aqui na reunião? Eu falei: não, a nossa reunião mediúnica é privada. Né? Mas você vê que muita gente trabalha atrás desse fenômeno, né? De querer ver essas coisas, receber mensagens e tudo mais. É o trabalho de formiguinha, né? Da gente ir esclarecendo o pessoal, né? Então, quantos poderiam ter sido curados só naquele trânsito de Jesus da barca até a casa de Jairo, mas quem foi curada mesmo foi a mulher hemorroíça, né? Então os outros ficaram só assistindo tudo o que estava acontecendo. E estavam do lado de Jesus, pense só. Fechou então, meus queridos? Vamos botar essa outra imagenzinha aqui? Imagem-zona. Vou clicar aqui para movimentar, olha só. Que legal. É com você então, Roberto. Então, fixando em nossas mentes essa imagem doce, pura do Mestre Jesus, vamos agradecer por esta reunião, fazer com que a reflexão de hoje fortaleça ainda mais a nossa fé nesse espírito de tanta luz, de tanta força energética que está conosco em todos os nossos dias, e rogar a Ele que nos inspire sempre o desejo do melhoramento, dos pensamentos construtivos, para que tenhamos ao nosso redor pelo menos um pouquinho da força irradiativa que possa beneficiar aqueles que se acercam de nós. Agradecemos imensamente ao grupo espiritual que esteve nos acompanhando nessa reunião
e pedir a Deus que nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito legal, né? Muitos esclarecimentos hoje para todos nós, né? Olha que bacana. Muito mesmo. Querem se despedir? Vamos começar aqui pelo Eduardo, que está na minha direita. Tá certo. Então, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado pela presença de todos que nos assistiram e aqueles que vão nos assistir mais adiante. E uma boa noite a todos. Até a próxima. Uma boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Sempre um grande prazer compartilhar comigo esse estudo. Ao Carlos, à Nádia, que com tanta atenção e carinho nos conduzem nesse estudo. E a todos que estão aqui junto a nós, pela internet, buscando o esclarecimento, buscando sempre a condição, né, do melhoramento. E Deus, Jesus, nos abraça a todos. Então, boa noite a todos. Sim, sim. Valeu, Roberto, Nádia. Boa noite a todos, fiquem com Deus, né? Que essas reflexões possamos sempre levar para nosso aprendizado todo dia, né, todo momento. Até a próxima. Até a próxima. E, gente, muito bom, né? Sempre estarmos juntos, né? Esse povo aqui do chat sempre colaborando aqui conosco, né? A turma lá do bazar, lá dobrando as roupinhas com tanto carinho, né? E dedicação, e ouvindo o nosso estudo também. Muito legal. Gente, terça-feira temos mais. Um beijo, um abraço bem apertado, gente. E até. Boa noite. Tchau, gente. Valeu, Guerra. Valeu, Roberto. Falou. Valeu, Nádia. Valeu.